Olá pessoal, estamos aí com mais uma aula. Vamos revisar um conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Vocês tiveram modelos atômicos. Nessa revisão, a gente começa falando um pouquinho como que surgiu a história do átomo. O átomo, que quer dizer não divisível, A de não e tomo de divisível, não divisível, ele surgiu aproximadamente 400 anos antes de Cristo, com os filósofos. Entre eles, Demócritos, um filósofo bastante importante da época, ele e outros se questionavam do que a matéria era feita. E foi se perguntando, se buscando, até que se concluiu que a matéria era feita de minúsculas partículas indivisíveis. Então esse foi o primeiro conceito de átomo que nós tivemos 400 anos antes de Cristo com os filósofos. A partir daí, então, começamos a falar dos modelos. Conceito dado pelos filósofos e os modelos surgindo em 1808 com Dalton. 90 anos depois viemos com o modelo de Thomson. 13 anos após, um intervalo já bem menor, né? Modelo de Rutherford. E 2 anos com o modelo de Bohr. Temos outros aí nessa história do átomo, mas estes 4 são os mais importantes, são os principais. Vocês vão perceber que tem bastante diferença entre um modelo e outro. Então, são esses 4 que a gente vai fixar um pouco mais. É importante? É importante. Nos vestibulares cai bastante essa questão dos modelos atômicos. A cobrança em relação aos conceitos, a diferença entre cada modelo. Então, fiquem ligados nessa aula aí. No nosso primeiro modelo atômico, temos Dalton. O modelo dele é comparado com as bolas de bilhar. Por que bolas de bilhar? Porque é uma esfera homogênea, quer dizer, feita de um único material. Maciça significa completamente cheia. Indivisível quer dizer que não dá para dividir. E que o átomo, então, está presente em qualquer matéria. Qualquer matéria é constituída por átomo, como já diziam os filósofos. O que nós temos no modelo atômico de Dalton e que permanece até hoje, que ele já dizia naquela época e que até hoje se observa nas reações químicas? Que os átomos eles se combinam, eles acabam se separando no processo reacional e eles se reorganizam formando novas substâncias. Isso já veio no seu modelo em 1808 e é o que se observa até hoje. Os demais conceitos do seu modelo acabou que ao longo da história não sendo mais comprovado. No modelo de Thomson, nós temos aí a figura de um pudim de ameixas. Por quê? Porque o seu modelo foi comparado a um pudim de ameixas. Por que comparado a um pudim de ameixas? Porque, na verdade, o modelo dele, além de ser também uma esfera homogênea, se tinha a ideia de uma massa compacta. Compacta quer dizer igualzinho aqui no pudim, bem juntinhas, tá? As partículas. Então, a massa compacta, positiva, encrustada com as cargas negativas, neutralizando essa massa compacta. Então, aqui nós teríamos a massa compacta positiva e a encrustada, quer dizer, enterradinha aqui nessa massa positiva, estariam as ameixas representando as cargas negativas, neutralizando as positivas. Por quê? Porque nós temos aí quantidade positivo igual a quantidade de negativo, ok? Conclusão do seu modelo: minúscula partícula eletricamente neutra, porque as partículas positivas eram neutralizadas pelas partículas negativas. Nesse modelo já se tinha conhecimento dos elétrons. Thomson, inclusive, foi quem teve esse conhecimento. Na ampola de Crookes, ele conseguiu comprovar por uma descarga elétrica, depois mais à frente eu vou mostrar para vocês, a existência das cargas negativas, na qual foi chamada de elétron. Só não se tinha ainda o nome das cargas positivas. O que ele sabia é que aquela massa compacta era positiva, sendo neutralizada pelos elétrons, cargas negativas. Por isso, minúscula partícula eletricamente neutra. No modelo de Rutherford, nós temos aí um experimento. O experimento é chamado experimento de Rutherford, mas não foi ele quem fez o experimento. Ele usou o experimento
para explicar as conclusões do seu modelo. Então, o que ele usou aqui nesse experimento? Polônio, um átomo radioativo, chumbo para proteger dessa radiação, uma placa de ouro e um anteparo, com sulfeto de zinco neste anteparo. Então, vamos explicar aqui como que acontecia isso. O chumbo, por ser radioativo, ele emite partículas radioativas. E o que já se tinha conhecimento nessa época, em 1911, é que as partículas radioativas, os átomos, né, radioativos emitiam algumas partículas, e entre elas a partícula alfa, uma partícula positiva. Um raio que não consegue se visualizar. Aqui a gente está ilustrando, mas a visibilidade vinha somente no anteparo, por isso o anteparo aqui, ó. O que nós tínhamos então? A partícula emitindo, o átomo, né, radioativo emitindo partículas radioativas positivas, que são conhecidas como as partículas alfa, que mais à frente vamos revisar também na questão da radioatividade. Quando chegava no átomo de ouro, algumas dessas partículas atravessavam sem sofrer desvio nenhum na sua trajetória. Outras batiam no átomo e voltavam, ou então sofriam um desvio na trajetória. O que ele concluiu aqui? Como ele observou que a maioria das partículas refletiam aqui nesse anteparo onde tinha sulfeto de zinco, ele observava tudo isso pela reflexão aqui no anteparo, ok? Então ele percebeu que não tinha nenhum desvio na trajetória na maioria das partículas que refletiam no anteparo. Qual a conclusão? Que o átomo não é uma massa compacta. Pelo contrário, o átomo é cheio de espaços vazios, por isso que atravessavam sem ter nenhum desvio na trajetória, cheinho de espaços vazios. O que ele observou também? Que o átomo apresentava uma parte aqui central de mesma carga que as partículas emitidas pelo átomo radioativo. As partículas emitidas eram positivas, então se chegavam aqui e voltavam, ou desviavam como se estivesse batendo em algum lugar e desviando, é porque aqui nessa minha parte do átomo também era positivo. E ele concluiu que o átomo tinha uma parte central, bastante densa, positiva. E que ele mesmo deu para essas cargas, então, positivas, o nome de prótons. Não foi ele quem descobriu os prótons, mas ele acabou dando o nome de prótons. Então, aí está o modelo de Rutherford, explicado, concluído a partir deste experimento. Ele é cheio de espaços vazios, devido ao número de partículas que atravessavam a lâmina de ouro. Então, cai por terra a questão de ser maciço, como dizia o modelo de Dalton, de ser uma massa compacta, como dizia o modelo atômico de Thomson. Uma parte central positiva, bastante densa, pelo número de partículas que retornavam ou que sofriam desvio. Então, ele concluiu isso através dessas partículas que retornavam ou que sofriam desvio. Essa parte central ele chamou de núcleo e as partículas positivas foram batizadas de próton. Então, aqui nós temos um resumo da conclusão do modelo atômico de Rutherford. Ok? Enfim, modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele faz algumas definições já referente ao modelo atômico de Rutherford. Então, ao longo dessa história, nos modelos, nós tivemos o quê? Que Dalton falava do átomo como sendo maciço e indivisível. Thomson veio com a massa compacta, mas já não aceitava-se o conceito de indivisível, já se tinha a ideia da divisibilidade do átomo. Rutherford já veio falando que o átomo não era uma massa compacta, e sim cheio de espaços vazios, na qual ele denominou de eletrosfera. E uma parte central, bastante densa, pesada, chamada de núcleo. Rutherford também deu o nome para as partículas positivas,
que se falava no modelo de Thomson, mas não se tinha nome. Então ele deu o nome de prótons, mas não foi ele quem fez a descoberta dos prótons. Os prótons foram descobertos antes mesmo dos elétrons, só não tinham um nome. Rutherford, no seu modelo, ele utilizou aquele anteparo que refletia a luz emitida pelo átomo radioativo, na qual, pela trajetória dessa luz, ele foi fazendo as suas conclusões, como nós vimos. O que ele não mostrou no seu modelo que Bohr veio fazendo esse fechamento, então? Se mantém toda a ideia de Rutherford, como se tem até hoje, inclusive. Tudo que os outros cientistas foram agregando foi, na verdade, baseado no modelo de Rutherford. Então, o átomo continua tendo os seus espaços vazios, a matéria é cheia de espaços vazios, já que a matéria é constituída por átomos, né? Só que ele falou da eletrosfera, mas ele não mencionou que a eletrosfera era cheia de camadas, e daí veio Bohr. Então, baseado na teoria de Max Planck, Bohr explica que a eletrosfera, que Rutherford chamou de eletrosfera, né? Que é constituída de espaços vazios, ela é feita de camadas. Então, na verdade, ela tem aí 7 camadas eletrônicas, podendo se falar em 8, 9 futuramente. Hoje a gente fala até 7 porque pelos átomos que se tem conhecimento é suficiente estudar até o nível 7. Então, 7 camadas eletrônicas, 7 níveis de energia, camadas que se chama de K até Q. Então, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectivamente as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q. Camadas eletrônicas porque é na eletrosfera que nós temos os elétrons, sendo a eletrosfera dividida em camadas, então camadas eletrônicas. Se vocês observarem, né, nesse sistema solar representado aqui seria o meu núcleo, né, e aqui seria as camadas da eletrosfera, e entre uma camada e outra nós temos o espaço vazio. Então, por isso que o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema solar. Aí Bohr veio complementando com esses conceitos, essas definições. O que acontece? O núcleo é positivo, a eletrosfera é negativa. Positivo e negativo se atraem. Então, se positivo e negativo se atraem, aqui existe uma grande atração entre o núcleo e a eletrosfera. Já aqui e aqui, por exemplo, essa atração diminui. Por quê? Porque está mais distante. Então, quanto maior a distância, menor é a atração entre o núcleo e a eletrosfera, sendo o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. O fato de ser mais distante faz com que se tenha mais energia. Por quê? Essa relação oposta. Essa relação oposta se dá porque quanto mais próximo, mais forte é a atração, então mais difícil para o elétron se movimentar. O elétron gira em torno do núcleo em órbitas circulares, então esse movimento do elétron é mais lento, é mais difícil porque ele está fortemente atraído pelo núcleo. Aí ele tem uma energia 1, nível 1. Quando nós vamos para mais longe do núcleo, a atração já é menor. Então, se a atração é menor, o elétron está mais livre. Estando mais livre, ele vai ter mais energia. Quanto mais rápida for essa movimentação dele, quanto mais facilitada for essa movimentação dele, maior vai ser o seu nível de energia. O que acontece se o meu elétron receber energia de uma fonte externa? Por exemplo, da chama de um fogão, ou até mesmo do sol, de uma lâmpada acesa, uma fonte externa, ele recebendo energia. O elétron ele vai saltar de um nível menos externo quer dizer mais perto do núcleo, para o nível mais externo, ou seja, para mais longe do núcleo. Então, ao absorver energia de uma fonte externa, a gente diz que ele absorveu um quantum de energia. Ele salta para o nível mais externo. Ao saltar para o nível mais externo, quer dizer que ele tem mais energia, então ele está girando em torno desse núcleo mais facilmente. Só que ao mesmo tempo que ele salta, ele já perde a energia que ganhou e retorna. Ao retornar, ele libera energia. Ele libera energia em forma de fóton, então seria energia em forma de luz. Absorve energia, absorve um quanto? Foi. Volta, liberando energia, um fóton de luz. Aí vocês podem observar aí
Quando existe esse movimento do elétron de uma camada, saindo de uma camada para outra mais externa e retornando para o seu nível anterior, a gente observa quando se tem, por exemplo, na cozinha fazendo um almoço, enfim, cozinhando alguma coisa que cai o sal na chama. A chama muda de cor, ela fica amarela por causa do átomo de sódio. O sódio, os seus elétrons lá ganham energia da chama, salta, quando volta emite um fóton de luz. Isso é muito rápido. Outro exemplo também é o caso dos fogos de artifícios. As lindas cores que se observa é porque na composição temos vários átomos e cada átomo tem a sua coloração diante da chama. Ao receber energia, vai para a camada mais externa, voltando emitindo um fóton de luz. Temos outro exemplo também, não sei se é da época de vocês, mas da minha época eu sou mais antiguinha, né? Quando vinha nos pacotinhos de salgadinhos, de chips, aqueles adesivinhos que eram colados próximo à lâmpada. Por que isso? Porque na composição daquele adesivo tínhamos átomos, ao receber energia da lâmpada ou até mesmo do sol que entra no ambiente, ele vai ter esse salto retornando, emitindo um fóton de luz. Também as piranhas que se usavam antigamente, umas piranhas para prender o cabelo, que muda de cor quando estava no sol. Por quê? Porque absorve a energia do sol, dá o salto para o nível mais externo, retornando, liberando um fóton de luz. Bom, em todo esse histórico do átomo, nos modelos atômicos, tivemos aí algumas descobertas importantes. Entre elas estão os elétrons, os prótons e os nêutrons. Sendo os prótons aí os mais velhos, porque foram descobertos em 1886 por Goldenstein. Os elétrons, filho do meio, como se diz, né? Em 1898 foi descoberto por Thomson. E os nêutrons, mais novinho aí, em 1932, descoberto por Chadwick. Foi utilizado nessas descobertas a ampola de Crookes. O que seria a ampola de Crookes? Nós temos aqui um tubo na qual foi feito vácuo, ar rarefeito, passou-se aqui uma descarga elétrica em alta voltagem, por isso esse raio luminoso, e pela trajetória do raio luminoso se concluiu que cargas existiam ali, porque ao redor dessa ampola, na parte externa, na parte de fora, foi criado um campo elétrico. Vocês vão aprender na física que campo elétrico é uma região do espaço que se tem carga positiva ou carga negativa. Então, se aqui em cima, por exemplo, tinham cargas negativas e aqui embaixo cargas positivas, ao observar a trajetória desses raios, chamados raios catódicos, se os raios catódicos foram aqui para cima, onde estavam as cargas negativas, por exemplo, quer dizer que o negativo está atraindo o positivo, porque cargas de sinais opostos se atraem. Logo, conclui-se que esses raios luminosos são eletrizados e eles apresentam uma carga positiva. Se por acaso eles sofrem desvio para o outro lado, onde estaria ali a placa positiva na parte externa, o campo elétrico positivo, quer dizer então que esses raios catódicos apresentavam uma natureza elétrica negativa, que foi chamada de elétron por Thomson. Goldenstein foi quem descobriu então as partículas positivas, mas quem batizou com o nome próprio foi Rutherford. Se vocês observarem pelas datas aí, quando o Thomson falou no seu modelo atômico de massa compacta positiva, já se tinha conhecimento das partículas positivas, só não recebia o nome próton. Quem deu esse nome foi Rutherford ao desenvolver os conceitos do seu modelo atômico. Nêutron foi descoberto bem depois, obviamente sem carga, por quê? Porque os raios catódicos apresentavam uma trajetória retinha sem sofrer nenhum desvio. Então não se atraía nem por uma carga positiva nem pela carga negativa, certo? Ele seguia em linha reta, sem sofrer desvio na sua trajetória. Millikan foi quem estudou o elétron e percebeu que esse elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, cada elétron transporta. Elétrons são transportadores, são portadores de carga. Eles transportam carga no valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb.
Certo, pessoal? Então, eu concluo aí com vocês essa aula de modelos atômicos, essa revisão. Espero que ter sido clara, que vocês tenham compreendido tudo que a professora procurou passar nesse vídeo para vocês. Ok? Um abraço, um beijo e até logo!